São aí de um exercício de física sobre plano inclinado, tá bom? Então o bloco é lançado com velocidade de modo, né, de 20 metros por segundo, então ele diz que a velocidade inicial é de 20 metros por segundo, a partir de uma base de um plano inclinado fixo e muito longo, que forma o ângulo θ. Então o ângulo θ está aqui, bonitinho, com a horizontal. Considerando o coeficiente de atrito, então a gente está estudando plano inclinado com atrito, tá bom? Então a gente tem que ver a importância das forças atuando nesse bloco. Então estudar o movimento aqui tranquilinho. Então o bloco aí a gente tem um coeficiente de atrito que é 0,25. Estou perguntando a altura máxima, então a altura máxima é essa altura aqui do bloco aqui, ó. Certinho. E para seus cálculos, considerar a aceleração da gravidade 10 metros por segundo e seno de θ igual a 0,6 e cosseno de θ 0,8. Belezinha, né? A gente precisa definir algumas coisinhas aí, né? Dizer o que, pela segunda lei de Newton, que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Só que quem que é a força? Não sei. Vamos aqui primeiramente identificar as forças atuando. Então, velocidade inicial para cá. Então, velocidade inicial igual a 20 metros por segundo. Se velocidade estou empurrando o bloco para cima, eu vou ter uma força ao contrário, que é chamada de força de atrito. Tá bom? E tem a componente tangencial solicitando o bloco para baixo. Então, a componente tangencial do peso, bonitinho. E o que mais a gente precisa? Né? A aceleração, no caso aqui, né, se a gente for observar, vai dar o quê? Né? A aceleração, então ambos no mesmo sentido, então vou ter um retardo, velocidade, né, num sentido, né, ele vai desacelerar, então a aceleração aqui tá no sentido para cá, tá bom? Então dizemos o que? Quem é a componente tangencial e quem é a componente normal do peso, que são extremamente importantes. Essa aqui é a PM, componente normal no estudo quando eu tenho atrito. Então, beleza. Então a gente diz o que? Isso aqui é massa vezes gravidade vezes seno de θ. Isso aqui é massa vezes gravidade vezes cosseno de θ. Podemos dizer que a força resultante, analisando essa situação, ó, que a componente tangencial mais a força de atrito, tá vendo que ambos estão no mesmo sentido. Então o bloco está sendo puxado, né, solicitado para baixo. Então essa mais a força de atrito, ó, então a componente mais a força de atrito tem que ser igual a que? Massa vezes aceleração. E aqui a componente que solicita, né, o bloco para baixo, a gente diz que quem? Está ali, massa vezes gravidade vezes seno de θ. Mas quem que é a força de atrito? Força de atrito a gente viu que nada mais que seja o coeficiente de atrito vezes, aqui no caso agora, a componente normal do peso, tá bom? Então a força de atrito vai ser quem? Isso, quem que é essa componente? Massa, gravidade, cosseno de θ. Só colocar aqui? Só colocar aqui. Então vai ser aqui, coeficiente vezes massa, gravidade, vezes cosseno de θ. Isso tudo igual a massa vezes aceleração. Aqui podemos deixar em evidência massa e gravidade. E aqui vai ser quem? Seno de θ, né? Mais aqui quem? Mi cosseno de θ. Isso tudo é igual a massa vezes aceleração. Podemos cortar massa com massa, então a aceleração é calculada como quem? Gravidade vezes seno de θ mais mi vezes cosseno de θ. Então são duas maneiras, pessoal, né? A gente vai deduzir, né, deduzindo através dessa expressão, ou a gente pode aplicar aqui automaticamente. Então agora nós temos quem? Que a aceleração vai ser quem? Gravidade, 10 vezes. Quem que é seno de θ? Seno de θ falou que é 0,6. Beleza, mais coeficiente de atrito, 0,25, vezes quem? O cosseno de θ, que é 0,8. Então a aceleração vai ser 10 vezes quem? 0,6
Aí no caso 0,25 vezes o 0,8, né? No caso aqui vai ser 0,2. Bonito, tranquilo. E isso aqui vai ser aceleração 10 vezes 0,8. Isso vai dar 8 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, tudo isso para achar aceleração. Mas por que eu tive que achar aceleração? Para mim achar aceleração, eu preciso saber ainda a altura. Só que agora o que eu vou fazer? Usando a equação de Torricelli, onde tem um deslocamento, ele diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Que é quem? Esse deslocamento aqui, pessoal. Nós temos que quem que é a velocidade final? Exato, o bloco vai chegar a velocidade igual a zero. Então, 0 igual, quem que é a velocidade inicial? 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração. Tome cuidado, só que a aceleração, pessoal, né? No caso, está ao contrário, né? Então, estou desacelerando, então essa aceleração tem que ser negativa, vai desacelerar. Então, aqui vai ser menos 8 vezes ΔS. Então, no caso aqui, 0 igual a 400 menos 16 ΔS. ΔS é igual a quem? Passando, no caso aqui vai dar 16 ΔS igual a 400. ΔS é igual a 400 dividido por 16, que isso é igual a 25 metros. Aqui deslocou 25 metros, pessoal. Deslocou 25 metros, mas não posso esquecer o que? Que aqui é o ΔS, ó. Agora podemos dizer o que? Olhando aqui embaixo, que é seno de θ, agora aqui, que é essa altura, é o cateto oposto sobre a hipotenusa que é ΔS. Seno de θ que foi dado que é 0,6, igual a altura igual a ΔS, exatamente isso, 25, que no caso agora temos quem? Né, 25 vezes aí, 0,6, a altura, vamos multiplicar cruzado, tá bom? 1 vezes H é igual a 0,6 vezes 2,25, que a altura vai ser igual a de 15 metros. Essa é a altura que o bloco vai chegar. Então existe, né, um cálculo um pouco grande e tal, tudo mais, mas a gente precisa analisar o que está acontecendo com cada situação. Tá bom? Se o corpo está subindo, no caso, o que ele está acontecendo, a aceleração está oposta, né? Porque eu tenho uma desaceleração, então é um movimento retardado aí, tá bom? Então 20 metros por segundo ele não vai acelerar, né? Ele vai desacelerar, tá bom? Certinho? Então aqui temos uma resolução, né? Envolvendo o plano inclinado. Tome cuidado, que é super interessante, né? A gente definir alguns pontos, as forças atuantes, né? No caso observar a força que solicita para baixo, né? Se está subindo eu tenho uma força de atrito no mesmo sentido que na componente tangencial, eu preciso somar as duas, que isso nada mais que a força resultante, né? E isso tudo ainda tem que ser igual a massa vezes a aceleração, né? Que é a segunda lei de Newton aí. Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido aí e até a próxima.